Olá, a gente faz os compromissos e tem que cumprir, né? Esse podcast do Uberlândia S.A. é um exemplo disso, né? Desde que a gente está fazendo esse evento, já fazem 7 anos, surgiu essa necessidade da gente também incrementar o Uberlândia S.A. nas mídias sociais. Eu estou aqui com os 2 responsáveis por isso. O Zé Geraldo, que botou o podcast na mídia, no pacote que a gente tem com os nossos fornecedores, e o Orley, que me introduziu no mundo do podcast, né? Que te inspirou, né, Celso? E eu quero até começar falando isso, Orley. Muita gente vendo aqui o podcast que eu vou estar dirigindo vai falar, você está imitando o Orley. Eu quero falar o seguinte, estou sim, não com a competência dele, né? Tá. Mas estou inspirado por ele, né? E tenho essa gratidão, Orley, por tudo que você representa na minha vida pessoal e profissional e também por essa introdução, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da culpa que vocês têm nesse ingresso meu no mundo do podcast. Eu vou deixar o Orley começar, porque ele foi o inspirador, né, Orley? Vou deixar você começar aí, hein? O Celso, não é essa coisa de querer retornar com farinha, não, sabe? Mas, de certa forma, você inspirou a gente também, sabe? Eu e Bárbara, que é a nossa sócia, companheira lá da Prelo, a gente sempre falava assim de... No início, aventou-se até a possibilidade de a gente fazer alguma coisa junto, tal. Mas depois, cada um é melhor tomar o seu caminho, né, independente. E essa coisa de podcast, isso é antigo, né, Celso? Só que batizaram com esse nome de podcast, né? Na verdade, sempre foi entrevista. Como se diz, Orley, ressignificaram, né? Mas isso sempre existiu, né? Isso. E eu me lembro até lá na integração, eu e o Paulo Eduardo conversando, eu estava fazendo um trabalho lá para a TV, um trabalho jornalístico. O Paulo falou, Orley, você podia fazer uns podcasts lá na Cultura para nós. Eu falei, Paulo, podcast? Ele falou, podcast. Eu falei, como é que é esse troço? É entrevista. Eu falei, então é entrevista. Ele falou, é entrevista. Então tira o podcast, vamos fazer entrevista. E eu acho muito bacana, porque é o rádio, eu chamo até que não é podcast, é videocast, é o que a gente faz. Tipo esse que a gente está fazendo aqui, Exato. É um videocast. Que é uma entrevista mais descontraída, mas sem aquela elaboração toda, sem pauta, né? É uma pauta que você traz na cabeça. Isso. Eu acho que Mas que ela muda, né, Orley? Ela Muda, alterna. a coisa flui conforme o assunto. Eu acho isso espetacular. E eu tenho certeza, Celso, que como todos os projetos que você lança, vai ser mais um sucesso. Com certeza. Eu tenho certeza disso, com a competência que você tem para trabalhar nessa coisa de comunicação, entendeu? Que é uma coisa tão... Muita gente acha fácil, mas não é. Não é muito fácil assim, não. Fazer com competência, fazer com brilhantismo, eu acho que não tenho a mínima dúvida que vai ser. E tem uma evolução, né, Orley, que eu gosto assim, Celso, de falar, né? As pessoas que já acompanharam as suas crônicas, antes que eram em texto, Celcices, né? Depois você evoluiu para o vídeo, né? Você fez vídeos, vários vídeos do Celcices. E era muito essa coisa do vídeo. E o podcast é um arquivo em áudio, mas que agora é o que você falou, é o videocast, que é muito gostoso você ver como é que a conversa flui. Porque a gente está gravando aqui, alguém poderia estar escutando a gente no rádio, quando alguém for ver esse programa, ouvir esse programa, ele pode assistir, mas ele pode só ouvir também. E eu acho que resgata uma coisa muito boa, que é a experiência do radinho que a gente tinha, né? Que eu falo muito isso, Celso. Né? É uma delícia, não é, Orley? Que eu falo muito isso. É aquela coisa da pessoa ouvir o rádio. E eu tenho muito esse costume de levar o celular para tomar banho. O perigo é cair no banheiro e quebrar, né? Mas assim, você vai ouvir uma história boa, vai ouvir um caso interessante, uma experiência boa, você leva o celular pro banheiro. Você põe no Bluetooth do seu carro. Então, acho que o podcast, a internet, dá pra gente essa flexibilidade, né, Celso? Da gente poder ouvir suas histórias mesmo não tendo que parar para escutar. A gente está dirigindo e escutando. O podcast agora ele está com a nova ferramenta, né, que é o Spotify. Você pode colocar o vídeo, né, no Spotify, que é mais uma plataforma. Mais uma janela que abre aí para...
Agora, o Cortella, que é aquela figura extraordinária, ele fala, Orley, que o futuro é o passado em reconstrução, né? Uhum. Então, no fundo, o podcast é isso. Quantas vezes nós já gravamos lá na Cultura, que você batia papo? Agora, o que tem, Zé, e o que tem, Orley, assim, eu vou falar no meu caso. O meu caso eu preciso aprender, porque eu preciso desaprender que eu não sou um entrevistador, né? Eu sou um colhedor de depoimento, que é um pouco diferente, e agora eu tenho, mas a tagarelice, que não é só mental, ajuda muito, né? Mas acho que a gente tem, Orley, e aí, Zé, uma oportunidade que é bacana, eu seria hipócrita se eu não falasse isso, é pelo relacionamento que a gente tem, né? Uhum. E muitas vezes eu me sinto assim incomodado de conviver com pessoas extraordinárias e contar a história para poucas pessoas, né? Então, quando a gente fala de rádios, eu fui amigo do Zé Bétio, nunca conheci ele, mas eu acordava todo dia com ele. Na capital? Teve um caso, Orley, que me marcou muito. Quando foi começar a FM Paranaíba, que eu acho que ninguém sabe, mas eu fui o primeiro diretor comercial da FM Paranaíba, em 1976, que a gente botou ela no ar. Eu fui em São Paulo fazer umas compras de coisa com o Dantas, né? Uhum. E um motorista de táxi me falando lá que ele ouviu o Vicente Leporassi todos os dias, o Trabuco, todos os dias. Quando o Vicente Leporassi morreu, ele ficou uma semana sem trabalhar. Ele perdeu a referência. Uhum. Então, o rádio é de uma riqueza extraordinária, né? E que bom, né, Orley, que a gente está aí no rádio novo. E tanta gente, né, que criou uma legião de profissionais também. O Hélio Ribeiro, na época da Tupi, o Leporassi mesmo. É uma infinidade. Mas aí, quando nós tivemos essa ideia também, eu e o Celso conversamos sobre isso, junto com a Bárbara também. Para quem é de televisão, eu notei que você também sentiu essa não é uma dificuldade, é uma estranheza. A Bárbara vivia me dizendo assim, não, você tem que sair da bancada, porque podcast é outra coisa. Né? Eu gravei alguns, não era um podcast, eram vídeos. Né? Mas eu era aquela coisa. Você ligou a câmera... Mas é porque segue o protocolo da TV, né, Orley? Faz 50 anos fazendo aquilo, né? Vai indo, literalmente 50 anos quase, pelo amor de Deus. Tá novo, o que é isso, né? Aí, quando caiu mesmo nessa real de podcast, eu descontraí. Tipo aqui, você ri, você dá gargalhada, você fica sério, você descontrai. Aí a coisa flui, que é uma delícia. E é engraçado, eu acho que o podcast traz um pouco daqueles programas de rádio, igual vocês estão falando ainda dos anos, né, passados, mas que a gente escutava os programas no rádio e pensava assim, cara, quem que é o locutor que é dono dessa voz maravilhosa, né? E que você criava 1000 fantasias na sua cabeça, como que era o estúdio, como que aconteciam as coisas do programa do rádio. E o podcast traz pra gente isso, né? Quer dizer, como é que funciona esse bate-papo das pessoas dentro do rádio, né? Dentro daquela caixinha. Acho que o podcast tem um pouco disso. E tem uma coisa que eu acho, Orley, também, que o podcast passa... é mostrar o lado humano das pessoas. Né? Eu me lembro de ver o Orley apresentando o Jornal Nacional de sandália havaiana, né? Só que a televisão, a câmera mostrava... Você acabou de revelar um segredo que ninguém sabia, né, Orley? Aí você pegava daqui para cima... Mas o Orley jogava bola, eu e ele na defesa, o que nós dava de pontapé, Nossa Senhora, né? Então, esse lado humano que eu acho que o podcast passa, né? Eu tive uma vez, foi muito interessante essa passagem comigo, que me marcou muito. Todo mundo sabe a admiração que eu tenho, a gratidão que eu tenho pelo Dr. Luiz, né? Dr. Luiz Alberto Garcia. E eu comecei como... nem era estagiário, era um cara que ia lá na CTBC, né? Ficar lá na época das férias. Nem o contínuo já era uma evolução, né? Aí, e o Dr. Luiz, aquela figura, né? Tinha acabado de formar, aquela energia, até hoje ele tem essa energia. Imagina ele com 30 anos, né? Que energia que era. E eu entrava na sala dele sem falar, sem passar nada. Era uma época
bem diferente. Não é porque o próprio sistema era assim. Um dia eu entro na sala dele, ele nem lembra disso, porque eu lembro mais de coisa do Dr. Luiz que ele mesmo, sabe? Se um dia ele quiser conhecer a história dele, ele pode me perguntar que eu conto, né? Eu peguei ele chorando. Zé, Orley, aquilo me abalou. Falei, não, ele chora. Esse cara tão Ele forte, é né? É humano, Um engenheiro, puta né? merda, né? Que coisa. Então, o podcast acho que mostra isso, né? E mostra uma coisa, Orley, que eu acho muito bom para os outros, né? Eu falo assim, se alguém quiser falar mal de mim, não precisa inventar. Pode pegar meus defeitos e já mandar a brasa, né? Mas eu acho que essa oportunidade da gente dar visibilidade para pessoas, né? Primeiro, das pessoas mais relevantes, você mostrar o lado humano delas, né? O lado daquilo que você não conhece. Aí eu vou voltar a falar de uma passagem, só mais uma, né? Que me marcou Não, muito. mas o bom do podcast é isso. Você pode deitar Falar, e né? rolar à vontade. Não, mas eu por causa do Bernardo de ontem, sempre, faz 15 anos, já gravei com mais de 700 pessoas. Um dia gravei com o Surreal, né? E com o Surreal, que eu tinha liberdade e tal, eu viro para ele no final e falo, Surreal, é verdade que você é mochiba, que você é pão duro, que você... Ele falou para mim assim, sou. E você sabe por quê? Você imagina, né? O Surreal sempre foi muito bem-humorado e falou, Celso, porque um dia meu pai chegou em casa e falou, eu não tenho dinheiro nem para comida. E eu falei para ele assim, eu nunca vou passar isso. Então, eu aprendi ali, na dificuldade, que eu devia guardar. Então, olha que a brincadeira que a gente tinha em relação àquilo, eu tinha que ter preocupação, porque se eu desperdiçasse, ia faltar comida dentro de casa. E é real isso, né, Celso? Sim, mas só que contado por uma pessoa que era, né, o Sorrel era uma figura, ele explorava isso, esse lado da sovinice dele, né? Mas esse lado... Ele mesmo criava algumas piadas. Ele criava. Então, esse lado, eu fiquei tão feliz de mostrar esse lado, vamos dizer assim, que fundamenta um comportamento de uma pessoa por um aspecto absolutamente pessoal, né? Que eu acho que é isso que o podcast pode proporcionar para a gente, né? Mostrar isso. E que você acessa de uma maneira informal, né, Celso? Não é programado, não foi lá. Mas quando ele te revela isso, ele conta de uma lição que ele teve com o pai, né? E assim, traz para a gente essa natureza, essa naturalidade de a gente poder falar de uma forma descontraída. Pois é, Zé, mas olha que interessante também, né, Orley? As pessoas, porque a gente aliás, eu falo que eu não sou comum, eu sou brega, né, que é um pouco mais do que comum. Mas é legal quando a gente faz um podcast as pessoas se verem aqui. Né? Então, esse caso do Surreal, quantas pessoas não passaram por coisas semelhantes? E uma coisa que tem, né? Eu nunca fiz terapia. A minha terapia, meus rachas de futebol, o alinguamento antes, o fofocamento depois, né? Mas eu acho que aqui é um pouco de terapia que a gente bota para fora, né? Aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente gostaria de fazer. Isso que você fez também com o Surreal. Quem sabe que lá no fundo ele não estava doido para contar essa história. Né? E criou-se uma lenda, né, da sovinice dele, da pão-duragem dele. E ele teve essa oportunidade. E esse tipo de programa, de podcast, tudo, oferece muito essa oportunidade para as pessoas. Que a conversa vai rolando, tudo e tal. Ela traz para a gente, que eu vejo, gente, a possibilidade... A comunicação, ela tem muito disso, mas eu acho que o podcast revela muito disso para a gente, né? Que é aquela sensação que o mineiro tem muito disso, que é botar um banquinho na porta de casa e você poder conversar. A gente está tendo uma dificuldade muito grande no mundo hoje, que é a escutativa, né? É do processo de escutar mesmo. A gente quer muito falar, mas a gente não para mais numa roda de conversa, como a gente fazia antigamente, para conversar com o seu vizinho. O Celso outro dia comentou e conta pra gente, né? Agora eu tenho um vizinho que chama Zé Geral, tal. Gente, a gente tem essa possibilidade no podcast trazer aquilo que é da nossa cultura
que é o processo de conversar, se aproximar, relacionar, interagir, para dentro de um estúdio. Você não precisa ter toda uma montagem, toda uma iluminação, a gente não precisa se preocupar com o pó compacto para tirar o brilho na testa, nem no nariz. Afastado do celular um pouco. Né? Afastado do celular e traz para a gente essa humanidade e a prosa simples e corriqueira do dia a dia. Então, eu gosto muito disso, Celso. Agora, Zé, o que a gente precisa também compartilhar é que nós temos um objetivo com o podcast do Berlândia nós SA. não veio só conversar, né? Que é valorizar, promover o empreendedorismo, né? Isso. E isso é uma coisa que eu fico muito, muito feliz quando posso compartilhar isso. Tem casos que eu vivi, né, e escutei, que eu acho muito relevantes do empreendedorismo. Então, vou pegar, por exemplo, o Zé Luiz do Miramontes. O Zé Luiz, cada vez que eu vou lá, é uma aula. É uma aula. O outro que dá uma aula para a gente é o Massaro, uma aula de varejo. O Massaro, quando foi montar... Não, você até conta, né? Quem que é o... É o dono da Miramontes, o outro é o dono do Guaraná Mineiro. Quando ele foi montar aqui o Mineiro, que ele veio para cá, a Pepsi, perdão, que foi o que trouxe ele para cá, quando o pai dele veio aqui, chegou para ele e falou, meu filho, olha, eles tinham ido olhar várias cidades. Ele falou, não, pode fazer sua fábrica aqui. Ele falou, pai, por quê? Ele falou, não, eu fiquei hospedado no Tubal Vilela, no hotel, subi no último andar, na hora que eu olhei o que tem de casa, de telhado novo aqui. Olha... Pra você ver, né? Olha a percepção dele, né? Não tinha telha mofada, tinha telhado novo. Então a cidade está crescendo. Cidade está crescendo. Chegando, né? Então é interessante você olhar essa visão do empreendedor, com uma visão, às vezes, simples, mas que lição que tem nisso, né? Aí, se eu começar a contar, né? O Zé Henrique da Cocal, toda vez que ele tem um problema, ele abre uma empresa, né, para resolver o problema. Então, em vez de olhar o problema, ele olha a oportunidade. Né? Então, as justificativas, muitas vezes, e é muito bom a gente mostrar isso. E aí, Orley, eu queria até, nessa hora, já te cutucar um pouquinho, porque na sua atividade, que é na assessoria de imprensa, na promoção de eventos, você tem convivido muito com esse, vamos dizer, esse novo momento empreendedor de Uberlândia, né? O que te chama mais a atenção? É exatamente isso, Celso. É o empreendedorismo, entendeu? Aqui nós temos vários e lindos exemplos de gente que começou lá de baixo. Temos aí que já é uma lenda, né, do Fábio, da Start. Começou lá embaixo e virou essa potência hoje, né? Temos outros também, como o Abud, da Global, e o Adip, que eles tiveram uma fase boa, depois caíram, quebraram, aquela coisa toda. E eu conto isso porque o Abud já me contou isso numa entrevista aqui no podcast que gravamos. E eles chegou num ponto que a mãe dele fazia coxinhas, né, e ele ia vender de bicicleta na rua. Com o irmão ajudando, a irmã ajudando também, aquela coisa. E foram. Hoje tem um armazém aí de 10 mil metros, já programando para 60 mil metros em expansão. Uma coisa de louco. E a gente nota muito também, Celso, essa vontade de crescer, sabe, que o Uberlândia oferece às pessoas. Eu lembro do seu Virgílio uma vez ele falar que o Uberlândia não gosta de gente preguiçosa. Quem vier para cá para trabalhar vai ser muito bem-vindo, ele não vai atrapalhar, ele vai só ajudar. Ele falava muito uma coisa que o Aldelmo hoje repete muito, que o poder público, se ele não atrapalhar, já está fazendo uma... Já está ajudando demais. Já está ajudando muito. Então, são histórias maravilhosas que a gente ouve aqui sempre, né? Porque eu já estou aqui em Uberlândia, já tem 70 anos já, então... E como que é bom promovê-las, né? Compartilhar, porque é um egoísmo danado da gente querer guardar essas histórias para nós ou para apenas a roda mais próxima. Né? Porque você ouve uma conversa assim, tipo essa que você teve com o Surreal, por exemplo, de repente escapa um lance da vida dele, da experiência que ele teve, que estava aquilo guardado, então teve a oportunidade de... E que a escola tradicional não traz, né, Orley? Porque esse exemplo que você trouxe, por exemplo,
do seu Massaro, né? Ó, vamos montar a fábrica aqui porque aqui tem telha limpa, não tem telha, né? Tá tudo novinho. O banco da escola não vai te dar isso, né, Celso? É a experiência das pessoas que revelam pra gente, né? Zé, aí eu vou pegar uma carona. Você é formado. Sim. Mas aonde você formou? Foi na faculdade ou na Algar? Que é isso? Foi na Algar. A minha vida foi na Algar, né, Celso? Eu falei isso outro dia para a Cissa. A Cissa é uma grande amiga minha, ela é consultora, hoje ela é consultora na TQI. E eu gosto muito de trabalhar em casa, porque agora é autônomo, né, Orley? Eu asso pão de queijo, eu recebo bonitinho quem vai lá. Monto meu cowork lá. Mas eu falei exatamente isso para a Cissa. Falei, Cissa, e a Cissa também trabalhou lá, né? A Algar é uma empresa que ela, pelo menos quando eu entrei, né, e o tempo que eu fiquei lá, que foram 23 anos, mas se você entra como um diamante bruto, uma pedra bruta, mas ela te lapida muito. A Algar tem pessoas fantásticas que quando você convive com elas, você aprende só de estar perto delas. Eu falei isso muito para a Cissa. Então, assim, eu não preciso puxar saco, né, Orley? Mas o Celso, trabalhei com o Celso na Algar, assessorei ele num processo grande que foi a mudança de marca da Algar para monomarca. Não, mas o que você está dizendo é uma verdade, já foi constatado aí já por várias pessoas. Né, que você aprende só de estar junto. Aprendi muito com o Celso, mas eu poderia citar vários nomes aqui. Então, assim, Celso, é uma escola. Quem passa pela Algar entra de um jeito e sai melhor. Isso é um fato. Mas muito pela cultura, obviamente, mas também pelas pessoas que já estão lá dentro, né? Pois é, Zé. E aí tem outras faculdades além da Algar, né? O Martins, o que saiu de gente do Martins. Você quer ver uma outra que às vezes a gente não fala? E outro dia eu reparei, porque no dia que eu fui gravar esse bate-papo com o Orley, que eu falei do Martins, falei da Algar, né? E eu esqueci de falar de duas que a gente quase não fala. CCO e Simão. Pega essas empresas aí de consumo. Aí depois fui puxar a sardinha para o meu lado também. A ABC Propaganda. Olha o que saiu. A ABC foi considerada. Várias outras agências pioneira, né? derivaram de lá, né? E a Close como produtora, o que saiu de produtora, e eu sempre gostei de colocar um slogan na Close, que é espaço aberto ao talento. Então, quando entra o estagiário, agora nós estamos pequenininhos, não tem nem funcionário, entra o estagiário lá. Quando pega um estagiário, aí a gente apaixona, porque tem talento, tem tudo. Quando sai, é aquela tristeza, fala, gente, se sair para um lugar melhor, olha que coisa boa, né? Que orgulho você olhar e ver, né? Eu vejo só na área, nossa, se for falar na área de vídeo, mas o que tem nessas faculdades aqui de empreendedorismo, né? Aí, Zé, eu queria te perguntar, você que é mais ligado aí, agora que você está na carreira solo, ao agro, né? Ontem eu conversando com o doutor Gustavo lá no Mater Dei, ele fez um comentário, olha o Gustavo que é recém-chegado em Uberlândia, né? Ele falou assim que uma admiração que ele tem nesse setor agro, eu falei que o setor agro está crescendo muito. Ele falou, sabe o que eu reparo aqui? Que esse setor não está, o foco dele não está só na produção. Está no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos processos. Isso confere? Ô Celso, eu acredito, eu atendo um cliente no setor de agronegócio. É uma empresa que ela fabrica só insumos biológicos, né? Então, é uma empresa pequena, mas é uma empresa que ela tem um investimento em pesquisa muito grande, com parceria com a instituição de ensino superior. Então, mesmo com a Embrapa, com a Fundação Chapadão, né? Então, assim, tem várias parcerias. Vou te dar um exemplo de uma parceria que é super interessante que eles fizeram com uma dessas universidades. Cultivar a cebola num clima muito quente, como o de Iturama, é muito difícil, porque ela fica dentro, né, do solo, então o solo fica muito quente. Mas como é que você desenvolve uma pesquisa para criar um biológico, não é químico, não é sintético, para que essa cebola, mesmo num sol escaldante de 35 graus, ela consiga florescer? Esse é um tipo de pesquisa que o agro faz, e é uma empresa pequena. Agora, você imagina quem tem dinheiro para realmente fazer grandes parcerias para você fazer cultivo de vários outros tipos em solos diferenciados. E um ponto importante que eu vejo, Celso, Uberlândia tem muito disso. Uberlândia investe muito em agricultura. Eu acho que a gente sabe pouco. A gente conhece as grandes marcas, mas tem empresas pequenas que têm feito um bom trabalho de investimento em pesquisa.
A tradição do agronegócio aqui é uma coisa maravilhosa, que a gente lembra na década de 70 ainda, o Paulinelli, então ministro da Agricultura, que criou o Polo Centro, que foi o aproveitamento do cerrado. Você lembra que antigamente eles falavam que o cerrado, quem tinha terra no cerrado, era dada ou herdada? Era para o genro ruim que recebia o cerrado. Eles chamavam de lonjura. O cerrado era coisa que não... Agora, Orley, essa coisa por exemplo, o Cláudio, né? O Cláudio Manuel, que foi aí da Minas Cotton, né? E hoje está aí a Klaus Perger, é sócio do Fábio Perger aí, nesse evento. Ele implantou as sementes, né, do algodão no Brasil. Então, o que acontece é que Uberlândia tem uma cultura. Ela tem essa cultura de inovação, essa cultura desenvolvimentista. O dia esse Zé Geraldo, seu xará, me levou que eu não conhecia o prédio da Minas Cotton, da MIPA, que é ali indo para o aeroporto, que inclusive é um prédio do ponto de vista de engenharia premiado nacionalmente. E ele chegou, me mostrou o prédio, estava me mostrando e mostrou o que eles estão desenvolvendo lá, que eles estão criando aquele inseto que infecta o algodão. Não sei se é bicudo, o que é. Ele me mostrando. Olha que beleza, isso aqui nós estamos produzindo bicudo. Eu falei, nunca vi um trem desse, você produzir bicudo. Eu falei, não, porque nós vamos desenvolver o que combate ele. Então, para fazer isso. Aí eu falei, puxa, que bacana, eu não sabia disso. Aí, na hora que desce, assim, eu falei assim, eu quero te mostrar aqui o salão, porque amanhã você quer fazer um evento aqui e tal. Aí a menina falou assim, olha, o senhor não pode entrar lá, não. Ele falou, por quê? Ele falou, não, aquele pessoal de Senegal está aí. Quer dizer, um pessoal de Senegal veio conhecer o que está sendo feito aqui em Uberlândia e nós não conhecemos. E nós não conhecemos. É aquela história, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? É isso, né, Orley, que a gente... Olha, eu estou vendo isso semana passada... Ô Celso, vamos inverter agora o podcast. E por que você acha que a gente não consegue contar? Porque não mostra, né? Assim, como poderia ser uma iniciativa para a gente mostrar mais isso que acontece, igual esse caso que você viu, que te surpreendeu, né? Sim. O que eu vou falar aqui, eu vou apanhar, mas estou acostumado, não tem importância. Porque o Ibope dá na tragédia, né? Então, se o Orley tem toda essa carreira de 50 anos aí, ele merecia estar com muito mais evidência do que está. Se ele der uma pisada na bola... Acabou, né? Ele vai ser conhecido nacionalmente. Então, nós temos uma coisa que eu tenho uma que me incomoda muito, que é a crítica. Né? E acho que a crítica é necessária, mas a crítica que é a crítica colaborativa. Eu vejo 2 exemplos que nós temos aqui. Eu fiz parte de um, o outro nem acompanho, mas que é o Uberlândia Esporte e o Caça e Pesca. São 2 instituições que têm uma crítica lá, mas é a crítica destrutiva. Se tiver a crítica colaborativa, é diferente. Eu comento uma coisa aqui que me incomoda profundamente. É comum você ouvir o Uberlândia e falar assim, como é que pode deixar o Uberlândia Clube na situação que está? Vocês sabem quantos sócios o Uberlândia Clube tem em dia? Fala aí, Celso. 115. Então, Zé, vai me desculpar, Orley. Aqui em Uberlândia, que ama o Uberlândia Clube, tem 115 pessoas. Porque quando uma pessoa vem falar comigo, mas o Uberlândia, você paga? Não, então, meu caro, volta para lá. Não tem lugar de fala. Orley, e o Zé Geraldo sabe disso, assim, quando eu vou buscar algum apoio, o cara fala assim, eu vou te dar todo o apoio possível, eu já sei que não vem nada. Né? Não vem nada. Pronto, posso procurar outro. Porque tem que ter um sinônimo. O sinônimo é quanto? Né? Agora, o que eu penso que nós precisamos ter em Uberlândia, talvez, era mais investimento em promover valores válidos. Né? E, no fundo, esse aqui é um esforço, o do Orley é outro esforço. E aí fala assim, é pouco, mas a gente faz a nossa parte. É aquela história do cara, né? O menininho que viu a estrela do mar fora do mar, foi lá, catou a dele e jogou, né? Que é um pouco disso, mas eu sinto falta disso também. Não sei como que você vê, Orley,
mas essa falta de mostrar às pessoas que têm feito um trabalho que ele parece que é pequeno, é ordinário, mas ele é extraordinário, né? Às vezes a própria empresa, o próprio empresário, ele não vê, tipo essa coisa da AMIPA. Né? Eu conheço alguma coisa lá de dentro. Faltou alardear aquilo. Eu falo alardear mesmo, entendeu? Alardear para colocar na boca do mundo. Nós estamos recebendo o pessoal de Senegal, não sei o quê, uma assessoria de imprensa, uma coisa assim. Uberlândia tem muita coisa que fica intramuros, sabe? Fica aquela coisa... Represa, né? Represa, não sai para fora. Isso falta uma assessoria, falta um discernimento, talvez, do empresário que quer guardar aquilo para ele. Então... O que tem também, Orley, isso é uma coisa interessante, né, gente? Eu sou bastante conhecido pelas homenagens que a gente promove, né? E eu fico bobo de ver como que o ser humano, principalmente o homem, tem vergonha de ser elogiado na frente. Né? Parece que... eu acho isso... Né? A pessoa fica acanhada, né? Eu tive um exemplo que eu contei ontem, né? Que por um acaso de destino eu posso falar que eu sou amigo do Cortella. E um dia nós estávamos em São Paulo, no Usina do Conhecimento, que era uma conversa que tinha lá, e o Zé Carlos tem a irresponsabilidade de me botar junto com o Cortella. Aí o Cortella está lá. E ele fala assim, gente, vocês precisam ler o livro do Celso. O Celso tem um livro muito bacana de crônica. E eu vou falar na hipocrisia. Virei e falei assim, que é isso, Cortella? Meu livro tem duas coisas boas. A revisão de português, que é da Aninha, da Ana Cristina. E a capa, que foi feita pelo pessoal da fábrica inteira. Ele virou para o lado e falou assim, eu detesto essas pessoas que não gostam do livro que as minhas me escrevem. Eu achei aquilo assim, eu levei uma comida, nunca mais falei isso, né? Porque foi, poxa, eu detesto. E partindo de quem? De quem, né? Nós fizemos o lançamento do livro do Celso na Unialgar na época, né? Nossa, mas eu acho que... E eu fico feliz. Não seria sincero, para não falar outra coisa, de estar lançando isso. Espero que a gente possa, né, Zé, Orley, contribuir para valorizar isso, e acho que é um pouco da gente pesquisar, né? Teve algum tempo aí que eu achava que eu conhecia Uberlândia, né? Começando a andar agora, eu estou com uma vontade de conhecer Uberlândia, sabe? Porque a gente não conhece. A gente vê cada coisa que ia acontecendo. Eu vou pegar um exemplo que eu ia comentar, que aconteceu com você a semana passada. Você, a semana passada, cuidou do cerimonial da abertura de uma nova filial da Flávios Calçados aqui. Mas tem 20 e tantas lojas dele em Goiânia e a primeira fora de Uberlândia foi aqui. Puxa, nós precisamos ouvir dessa pessoa. Ele viu alguma coisa em Uberlândia que muitas vezes gente que está aqui não vê. Então, essa pessoa, a gente tem que, não é promovê-la, promover a ideia dele, que visão que ele tem, né? Sobre a cidade, né, Celso? Porque podia ter escolhido qualquer uma, né, Orley, para abrir. Mas ele pesquisou, eles vieram aqui, o seu Florencio, que é o dono, que originou toda, né, a coisa. E a história dele é interessante. Eu até pretendo bater um papo com ele qualquer hora. Ele começou com uma banquinha de frutas e verduras, lá em Itumbiara, 45 anos atrás. E, de repente, apareceu lá alguém vendendo sapato lá, ele botou sapato do lado lá para vender, na mesma barraca dele. E aquilo ali foi evoluindo, tal, virou uma potência. Passou a vender mais calçado que fruta, né, Orley? É a maior rede varejista de calçados de Goiás. E não tem nada a ver com a Flávios que a gente já teve aqui em Uberlândia, né? Não tem nada a ver. Esse Flávio é por causa do filho mais velho, que é Flávio, que deu o nome à loja. Um pessoal espetacular. O Odelmo ficou encantado. Nós levamos o seu Florencio e o Flávio lá para conversar com o Odelmo. O Odelmo desmanchou-se, sabe? Orley, você sabe o que eu gosto muito nas histórias? Eu falo isso muito para o Celso, né? Porque o que constrói uma empresa é gente.
Então, quando você vai escutar a história, por exemplo, como que é o nome do dono da loja? Florencio. Sou Florencio. 69 Cara, anos. quem que é o seu Florencio, né? Quando você começa a contar da banquinha de fruta, o filho chama Flávio. E tem um trabalho que eu gosto de fazer muito em empresa que chama humanização das organizações. Você só humaniza uma organização se você contar quem é o cara daquela organização. Exatamente. Não é ficar puxando saco do cara que foi o fundador da empresa, mas contar a história dele. Porque a história do cara que começa com a banquinha de fruta, Celso, tem tudo a ver com o que a gente fala, por exemplo, no Uberlândia S.A., né, que agora é um podcast, mas já tem um almanac, tem programa de TV, enfim. Mas é dar luz, colocar luz em pessoas que têm esse tino, que numa banquinha de fruta constrói um negócio, né? Pois é, Zé. Mas não é um negócio para ele, desculpa, Celso, é um negócio que gera movimento para Goiânia, começou em Itumbiara, está em Uberlândia, gera emprego, quer dizer... Tem 24 lojas no estado de Goiânia. Entende? Eu acho que precisa valorizar quem faz. Pois é, Zé, mas o que eu acho fascinante de compartilhar essas histórias é porque, assim, eu vou contar essa história, o Orley vai contar essa história, é uma história. É. Quando você escuta do Sou Fulgêncio lá... Florencio. É. A leite é outra coisa. É então, outra coisa. Um feirante aqui de Uberlândia escuta esse do Florencio ali e fala, puxa, por que eu não posso chegar igual? Entendeu? Porque, então, inclusive eu penso, sabe, Zé, você que é mais ligado ao mundo universitário, me incomoda. Não tem nada contra o Bill Gates, não tem nada contra esses... Mas quando vai dar uma aula e alguém conta uma coisa do Bill Gates, a distância da gente do Bill Gates é extraordinária. É longe demais, né? Quando leva o Fábio Perger lá, que formou na faculdade de engenharia, vivia com a camisa toda furada E que vendeu os primeiros produtos em cima de um carro. E garrafa PET, né? É. Então, você olha e fala assim, eu posso fazer isso. Quando eu escuto um Zé Luiz, que era vendedor do Rei do Rayon, e fez aquele império, eu pego Sou Dilson, para usar um exemplo, como que foi o começo dele, eu olho que o Solair, né? Como que é? Eu escuto. Tem exemplo. Então fica assim, por que eu não posso, né? Aí nisso aí o seu Virgílio era extraordinário, né? Que volta na história de Uberlândia, na cidade para gente preguiçosa, que você falou que gosta de falar. Não, o seu Virgílio tem uma coisa que eu perguntei para ele, que eu acho um primor no depoimento que eu colhi dele, eu falei, seu Virgílio, dizem que o senhor fala que o mundo passa por Uberlândia. E se o senhor contar, o senhor convence a gente. Aí ele responde assim, Celso, falar de religião é uma coisa complicada. Pô, eu pergunto um trem para ele vai responder de religião. Eu falei assim, mas você tem que entender que a mão de Deus passa por Uberlândia. Não é todo dia, toda hora, mas sempre ela passa aqui e está de volta. Na hora necessária, né? Aí ele vira e fala assim, mas não é a mão do milagre, é a mão do trabalho. Uhum. Então, o milagre do trabalho, essa cidade é fruto do trabalho. Ele vira e fala assim, é isso que a gente precisa ensinar nas escolas, né? E isso, Orley, eu acho que é um trabalho, a gente que... Eu nasci aqui, mas... Quem nasceu aqui ou não nasceu, não interessa. Eu acho, aliás, que o amor de quem escolheu Uberlândia é o mais sincero, que é o amor da escolha, né? Nós precisamos trabalhar que é o sentimento de pertença. É esse pessoal do Flávio Calçados mesmo. O Flávio, que é o CEO, né, vamos dizer assim, da empresa, ele conheceu a cidade inteira com o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo se reuniu ele aqui, conheceu o Luizotti, ficou maravilhado com o Luizotti, que é outra cidade, né? E falando, gente, eu nunca vi uma cidade tão bem estruturada, limpa, uma cidade que respira gostoso. O cara ficou... E você vê que não é... Não é demagogia, né? O cara viu. Porque eu estou chegando, vou agradar. Não. O velho também, o seu Florencio, eu estou encantado. E o Adelmo contou sobre as obras todas, aquela coisa, em relação à saúde, essa coisa toda. Ficou encantado, falou, na saída lá, ele falou, Orley, Goiânia precisava de um prefeito desse.
Orley, deixa eu te pedir uma coisa. Eu não sei como é que termina um podcast. Termina para mim. Não, é seu, termina Não, você. você tem 50 anos aí de experiência na TV, no rádio, é você, né, o Celso? Bom, Celso, foi muito gostoso participar dessa aí. É uma honra até, né, participar dessa estreia do seu podcast. E a gente tem certeza que será sucesso. Já é sucesso. Comandado sob a sua batuta, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Viu? E ratifico aqui a minha satisfação, a minha alegria de participar com você e o grande Zé Geraldo. Então, obrigado, Orley. Vou aproveitando e pegando o gancho com você aqui. O Celso, você sabe que eu vim para cá gravar o primeiro programa com você, né? Sabia que o Orley estaria aqui conosco. E a gente falou tanto e o programa tem, né? O podcast tem essa pegada de mostrar pessoas que são empreendedoras, que iniciam, têm uma nova iniciativa, fazem alguma coisa diferente. É o clichê que a gente começou a falar, mas tira do papel. E eu vim pra cá e fiquei pensando assim, cara, o Celso falou de podcast comigo, deve ter nem 30 dias que ele falou disso, né? E já tem o primeiro podcast, a gente já tá gravando. Então, quando eu vim pra cá, eu fiquei pensando assim, gente... Como que é bom você ter uma ideia, mas você fazer ela sair do papel, executar. Então, assim, Celso, você tem essa característica muito grande. Já tem um tempo que a gente tem trabalhado juntos, em parceria com alguns projetos, mas isso é muito bom. Você tem essa capacidade de execução, de transformação. Eu sei que você fez um vídeo para o Dr. Luiz que chamava Sonhalizador, mas você tem muito desse traço também. E não é puxa-saquismo, né? E aí você fica pensando, você conversa com tanta gente que fala, eu quero criar alguma coisa, um podcast que seja, né? Mas não sai do papel. Então eu fico muito feliz de você estar começando esse novo projeto. É um novo espaço para a gente falar dos empreendedores de Uberlândia, mas trazendo essas lições transformadoras desses empreendedores, que é o que você falou, você escuta tanta coisa, mas eu acho que o podcast é um espaço para você compartilhar também o que você já ouviu, o que você aprendeu, né? Então eu espero que você tenha muito sucesso e que as pessoas, de fato, acompanhem o seu podcast. Eu agradeço a vocês dois, que são os culpados disso, né? E espero, né, que a gente possa dar voz e compartilhar esse lado de uma cidade que a gente pode chamar de Uberlândia S.A., uma cidade que é um negócio. Que é um negócio. Realmente. Muito bom. Parabéns, Celso. Até a próxima.